11 anos a fazer as perguntas certas. O Observador está a comemorar o seu 11º aniversário e queremos partilhá-lo consigo. Junte-se a nós e desfrute de todos os conteúdos por apenas 39,90€. Assine o Jornalismo Independente, agora com 58% de desconto em observador.pt. Sabe de alguém que ainda gostava muito de entrevistar? Gostava de entrevistar este novo Papa. Por exemplo, gostava. Leão XIV. Imenso. Eu fiquei maravilhada. Eu fico sempre maravilhada pela maneira como o Espírito Santo opera numa decisão que é totalmente humana, que é dos cardeais que estão em conclave, mas que eu não tenho a mais pequena dúvida, há um sopro que faz com que a decisão deles, que é independente, e é totalmente independente, é aquilo que eles acham, mas que seja divinamente inspirada. Não tenho muitas palavras e não quero perder muito tempo. Maria João Avilés, jornalista de política e de cultura, é de facto a cronista da nossa democracia, entrevistadora ímpar na rádio, na televisão, na imprensa. Gosta de dizer, deem uma grande pessoa, eu faço uma grande viagem. Como sempre, a grande viagem sou eu que faço hoje porque tenho uma grande pessoa à minha frente. Maria João, antes de mais, eu quero agradecer do coração. Que eu estar aqui, sim, quem agradece sou eu. Porque está, ainda por cima, está lesionada, vem com bota e muleta, tenho que dizer isto às pessoas, e deu do seu tempo, para mim é a coisa mais valiosa que se pode dar, do nosso tempo, da nossa disponibilidade, para estar aqui, quando já tinha estado de manhã e já teve a comentar as coisas. Sim, mas pronto, então são ossos de ofício, mas aqui são ossos de ofício com sentimento e coração. Eu gosto muito de estar aqui consigo, já é a terceira vez, voltarei sempre. Exatamente. E gosto imenso, e a televisão tem escondido a bota e a muleta, portanto não me têm pedido lá ir. Na rádio também não se mostrava, mas eu fiz questão de dizer, para agradecer e para dar ainda mais valor à sua presença aqui. Quem agradece sou eu. Quero agradecer muito. Tempo para já, como grande entrevistadora, e sempre disse que tem centenas e centenas de entrevistas e de facto é o meio que prefere, e já entrevistou gente de todo o mundo e gente importante, já falámos disso também noutras conversas. Tenho que fazer esta pergunta, ainda sabe de alguém que ainda gostava muito de entrevistar? Gostava de entrevistar este novo Papa. Por exemplo, gostava. Leão XIV. Imenso. Eu fiquei maravilhada. Eu fico sempre maravilhada pela maneira como o Espírito Santo opera numa decisão que é totalmente humana, que é dos cardeais que estão em conclave, mas que eu não tenho a mais pequena dúvida, há um sopro que faz com que a decisão deles, que é independente, e é totalmente independente, é aquilo que eles acham, mas que seja divinamente inspirada. Portanto, há aqui uma aliança maravilhosa entre o divino e o humano. Que funciona, é extraordinário. E nem chegou a 24 horas, e depois agora sabe-se que neste conclave dia 8, nem durou o tempo à terceira ou à quarta eleição, foi o que aconteceu, e de repente com mais de 100 pessoas, mais de 100 votos, exatamente, nos 133. Exatamente. É extraordinário. Também portanto, é um sinal. E há uma pessoa que me dizia às vezes, eu tenho um bocadinho de medo de quem é que o Papa que aí vem, quando morreu o Papa Francisco, não sei o quê, e eu sempre fui habituado, converso também com o Miguel, com outras pessoas, Deus sabe o que faz. E para cada altura, e de facto os papas são muito diferentes, os últimos então, o Bento XVI, São João Paulo II, e o Francisco, são todos muito diferentes, mas foi sempre o Papa certo para a altura certa. Exatamente. E por isso eu estava muito confiante nisso, eu acho que o Espírito Santo continua a acreditar que há ali um dedo qualquer. Não tenho a mais pequena dúvida. E depois há uma coisa que me encanta, posso só desenvolver um bocadinho do Papa Leão XIV. Temos 3 temas, este é importante. Há uma coisa que me tocou e me interpelou particularmente, foi a riqueza espantosa do currículo dele, riqueza no sentido humano, humano evidentemente, mas espiritual. 2 ou 3 notas que eu vou só aqui dizer, claro, para saber como a mistura pode ser quase perfeita. Exatamente. Eu fiquei maravilhada. Bem, ele nasceu em Chicago. Agostiniano, claro. Não, mas nasceu em Chicago, sim, já ficámos surpreendidos, um Papa de Chicago. Quer dizer, norte-americano, não convinha nada agora. Norte-americanos, ficámos perplexos. Depois, matemática, os estudos de matemática. Exatamente. Também já é um sinal curioso. Depois a escolha da ordem de Agostinho de Hipona, século XIII, sim, século VI, exatamente. Século IV, aliás, muito bem. Ai, que disparate, século IV.
Século IV, filho de Santa Mónica, não sei o quê, exatamente, com uma vida sim. terrível, muito pagão, teve Muito amantes pagão, e filhos. e a mãe sempre a ralar-se e a rezar depois uma por ele, ficaram os conversão, dois uma coisa santos. assim, Exatamente. E depois padre Foi missionário? em Roma e depois missionário no Peru. É extraordinário. Portanto, uma pessoa que nasce em Chicago, estuda matemática, escolhe Santo Agostinho, é missionário no Peru, nos bairros mais pobres, junto dos mais desfavorecidos, dos mais à margem de tudo, Exatamente. da vida As do periferias, mundo, não é? possibilidade, Como gostava de dizer o nosso uma coisa Papa Francisco. maravilhosa. E depois o Papa já Francisco fala o Superior-Geral da Ordem dos Agostinhos e administrador apostólico e depois bispo na Diocese de Chiclayo, não sei se é assim que se diz, do Peru. Ou seja, uma vida de missionário que vai subindo missionário a bispo no Peru e depois ele é elevado a cardeal em 23. Portanto, portanto, conhecendo a Cúria muito bem, ele tinha o dicastério da escolha dos bispos a seu cargo, portanto é o dicastério dos bispos. Exatamente. Portanto ajudava o Papa a escolher os novos bispos e os cardeais. Exatamente. Portanto, era dos poucos que ali estavam dentro que os conhecia todos. Não, conhecia todos. É extraordinário. Conhecia todos, é o chamado conhecer a casa bem, que também é indispensável numa função como esta. Claro que sim. Portanto, o missionário, o pastor, o estudioso, o fiel a Santo Agostinho, o ter escolhido o Santo Agostinho como inspiração e condutor e guia, olha, eu fiquei... Que tem este carisma muito bonito, esta ordem, que é comunitário, é interioridade, escuta do coração, onde Deus habita. Santo Agostinho dizia, não queres sair de ti, volta para dentro. No interior do homem habita a verdade. Muito bonito isto. Este é o homem interior. Vê-se que é um homem que pensa duas vezes antes de dizer as coisas. É um reflexivo. Exatamente. Não é Isso nada um nota-se. extrovertido. Exatamente. Muito, muito, muito interessante e um percurso de facto extraordinário. Ele é muito mais reservado e menos ousado. Nós não podíamos estar à espera de alguém igual a Francisco, obviamente. Não, mas nunca há isso. E continua-se os legados de outra maneira. Claro. Não é preciso que as pessoas tenham as características iguais exatamente das outras. Exatamente. Há mais do que uma, não há mil, há mais do que uma maneira de continuar. E há uma coisa que essa já não volta para trás de maneira nenhuma, que é para mim a grande herança, uma das grandes heranças, a maior, do Papa Francisco, que é a Igreja em saída. O ir ter com, o sair das catedrais, das igrejas, dos muros das sacristias, das vestes paramentais, que eu muito respeito. Ir ter, sair, acolher ao hospital de campanha. Como diria um amigo nosso, o Padre António Vaz Pinto, dizia, isso é folclore. Esses pormenores do sapato, se usa o sapato, os múlios, ou não, isso é folclore. O que interessa é a espiritualidade, o amor ao próximo. Exatamente. Há outro pormenor muito, muito engraçado, Maria João, é o facto de ele homenagear o Leão XIII. Não, o Papa, que teve um pontificado longuíssimo, o do Rerum Novarum, o que começou a doutrina social da Igreja. Que é extraordinário. Fundou de uma maneira luminosa esta doutrina social da Igreja, e essa encíclica também ficou inscrita na história da Igreja, do mundo, da humanidade, das pessoas do operariado, das pessoas que precisavam e da dignidade. Os direitos e as dignidades dos trabalhadores, muito importantes, e condenou tanto o socialismo radical, mas também o liberalismo sem limites, uma pessoa extraordinária, e fez relações diplomáticas com muitos países que estavam zangados. Era um grande diplomata, que é e foi Papa até aos 93 anos. Este é muito novo, este é o primeiro nascido depois da Segunda Guerra, é extraordinário. E provavelmente terá também, se Deus lhe dê, um pontificado longo. Exatamente. Muito, muito, muito engraçado. É uma grande portanto, para bênção. Responder à sua pergunta que deu origem a esta nossa conversa, este bocadinho já tão saboroso de conversa, eu gostava imenso de o entrevistar, mas como não vai, as próximas jornadas não são cá, obviamente. Exatamente. Esse foi o texto da entrevista ao Papa Francisco. Eu tenho que inventar um tão forte como esse. 11 de agosto de 2022 era chamada então para esta conversa extraordinária que teve com o Papa Francisco. Nasceu depois aquele programa que deu na TVI e aquele livro maravilhoso, onde ele lhe disse, foi um ano antes exatamente da jornada, e ele dizia: vai o Francisco ou vai o João 24, mas o Papa vai, não sei qual. Tão engraçado ele dizer isso. E depois afinal não fez João 24, foi Leão 14, mas é um nome também tão inspirativo. Exatamente. Leão 14. E esta outra coisa que ele, e falámos do Papa Leão 14 ser matemático, o Papa Francisco também era o grande devoto da Nossa Senhora desatadora de nós, e é muito engraçado, também tinha uma cabeça que resolvia problemas, os matemáticos têm muita fama disso, não é? É muito curioso. Tem outro pormenor. E há outra coisa fantástica. São os sinais, e a gente tem que acreditar. Eu acredito em sinais. Não tem nada a ver com superstição, nem com... São sinais. Tão importante. Deus ter vindo buscar o Papa Francisco na 8ª da Páscoa, horas depois de Cristo ter ressuscitado, veio buscar
o Papa Francisco para fazer companhia a Cristo ressuscitado e também lhe dar essa... O timing extraordinário. Ele despediu-se do mundo, já muito doente e muito fragilizado, despediu-se do mundo com uma bênção urbi et orbi na véspera e depois apagou-se. Exatamente. Extraordinário, é verdade. Era o destino, está junto a Deus, é o que nos interessa. É o que nos interessa. Ele deixou um grande legado. Que igreja é que ele acha, que igreja é que acha que ele deixou, Maria João? Neste sentido em que os conservadores versus tradicionalistas, há grandes lutas a decorrer no interior da Igreja também. Eu sei, a Igreja está dividida, não vale a pena disfarçar, mas não se pode tratar a Igreja, quando se está a discorrer sobre ela, como um partido político ou uma empresa, e dizer, há os conservadores e há os progressistas. Não é bem assim. Eu lembro-me que o Papa Francisco na entrevista me dizia, nós temos que saber que há os que vão, o pastor é o que está com os que vão à frente, que se adiantaram, estão à frente, e ele tem que estar com eles. Depois tem que vir buscar quem ficou para trás, quem por qualquer razão ficou para trás ou se atrasou. Mas depois há os do meio que continuam, não continuam, voltam atrás, estão um bocadinho mais atrasados. Umas coisas estão à frente, outras coisas estão... Exatamente, e portanto a Igreja tem que ser isso. Todos. Não é? Todos. Estar inclusive. Com todos. Houve muita... a esquerda perdeu a cabeça, de facto, a esquerda mundial e portuguesa adorou e idolatrou o Papa Francisco, mas nunca... hipocritamente ou não tem que julgar sequer, nem que sequer me pronunciar sobre isso, não estou na consciência dela, mas nunca utilizou naquilo que talvez lhe tenha interessado mais, mas o Papa Francisco era rigoroso com a doutrina, não era facilitador dos costumes, era contra os costumes que essa esquerda promove e aplaude, está no direito dela, desde que eu não seja obrigada a fazer o mesmo. E, portanto, é preciso ver quando se fala, quando os progressistas tomavam o Papa Francisco como modelo, só tomavam metade, porque depois havia outra metade que de maneira o outro lado onde ele exatamente não cedia, digamos assim. E havia conservadores, muito conservadores, que se esqueceram de olhar para os gestos maravilhosos que ele fez, que é, tomem a Igreja como um hospital de campanha. E havia conservadores que se preferiram ficar instalados e dizer, mas ele anda com os sapatos não sei quê, não dorme não sei aonde e não sei quê. Mas havia também uma grande reação a achar-se, havia um setor mais conservador que era chamado ou interpelado a dizer, mas ele não sei quê, mas ele é um progressista, cheguei a ouvir dizer que era um comunista, um disparate pegado. E tudo. Portanto ele era um homem de Deus, um homem da Igreja, um fiel à doutrina. E acho que abriu muitas portas e até abriu muitas portas. Até muita gente que não é crente gostavam dele. Gostavam dele, isso é importantíssimo. Ele tocava-as. E por onde passou e ao mesmo tempo disse ele, lembre-se de mim com ternura. De facto, as pessoas lembram-se dele com ternura, não é? É uma palavra... Dizia uma coisa extraordinária, também disse no fim da minha entrevista, quando eu disse, Santo Padre, mas como é que eu lhe posso? Eu completamente já nem sabia como é que a vida estava inundada de gratidão, como é que eu lhe posso agradecer isso? E ele disse, reze por mim. E que era uma coisa que ele dizia com frequência. Ele pediu desde o primeiro dia, não é? Exatamente, reze por mim, é tão bonito, tão bonito. Um Papa pedir ao outro que reze por ele. O Papa, de facto, que pôs a Igreja a mexer. Este Leão XIV agora também, desta varanda, exatamente, quando ele foi eleito, também teve gestos extraordinários. Extraordinário falar da paz. Até comoveu-se. Comoveu-se, que é uma coisa maravilhosa. Quando viu aquela nunca, provavelmente não se teria imaginado, a não ser nos últimos dias ou nas últimas semanas, um conclave é sempre começado muito antes, não é? A decisão não vai ser toda desde o princípio ao fim. É o rematar de uma grande reflexão. Exatamente. E provavelmente só nas últimas semanas ou meses é que ele encarou a possibilidade, mas uma pessoa que se vê perante aquela multidão incontável. Simboliza outra multidão muito maior. Eu conheço bem tudo aquilo é muito familiar para mim, a Praça, a Basílica, o Vaticano, a Casa de Santa Marta, e eu pensava, eu talvez nunca tenha visto tanta gente. E foi muito bonito falar da paz e foi muito bonito ele ter-se comovido, ele próprio. Se nós nos comovemos quanto mais o próprio que estava a viver aquele momento todas único. As atenções do mundo concentradas todo o mundo inteiro, crente ou não crente, de outras religiões, até antagónicas ou hostis, estavam
suspensas daquela varanda, exatamente. Daquela varanda. Que a paz, tão importante, e num mundo tão dividido, tão em guerra, desarmada e desarmante. Que expressão extraordinária. Eu também escrevi isso, tive que escrever logo numa crónica, porque ele recomendou uma paz desarmada e desarmante. É formidável. E depois rezou a Ave Maria, claro, não tenham medo, falou disso, não tenham medo, que é a coisa que mais Cristo mais disse nos Evangelhos. Sim, diz que é a palavra que ele mais repetiu, exatamente. Fazedor de pontes, muita gratidão pelo legado de Francisco, continuidade de Francisco que ele já disse que ia fazer, esta atenção à justiça social, aos migrantes, também à sinodalidade, este caminho sinodal que está a percorrer desde há 4 anos e ele continua. Exatamente, e ele falou, mas aí utilizou 2 palavras que também me são caras, e não foi nada por acaso que ele utilizou, falou do Evangelho e da caridade, talvez para lembrar às divisões que, por exemplo, a Alemanha, sabe-se que tem uma igreja divididíssima, a América, os norte-americanos também, tudo isso, talvez no ver deste novo Papa esteja precisado acima de tudo de caridade e do Evangelho. Aliás, quando diziam a mim, mas o Francisco é um Papa, que horror, um esquerdista, e eu dizia, não, é o Evangelho. Exatamente. É o Evangelho. Quem é que mais ligava aos pobres? Exatamente, com quem vai ter o Evangelho? Exatamente. Senão com aqueles que ele recomendava da igreja e os saída. Pobres, exatamente. E surgia-se contra os cambistas e não era? Os fariseus. É extraordinário. Tem noção ou sente que, outro dia alguém me contava isso, que até pela leitura da Esperança, desta biografia dele, a autobiografia, curioso, que saiu, ele disse que era para sair depois, mas com o ano do jubileu, e era dedicado à Esperança, quis sair antes, premonitoriamente, saiu no ano em que ele começou a morrer. Dizem que muita percepção de que o Papa Francisco, quando depois ficou Papa, não é? O Jorge Bergoglio, que ficou Papa, vinha que estava um bocadinho desiludido com a Europa. Ele não visitou os Estados europeus. Não, mas ele não... A não ser a jornada cá. Não vamos disfarçar. Mas que nós estávamos já instalados. Não tinha nada de um europeu, nada o convocava para a Europa. Ele achava que a Europa está como está, decadente, sem espiritualidade nenhuma, a religião e Deus são... Envelhecida, não é? Desatenta. Eu acho a Europa francamente numa decadência da qual eu acho que ela levantará a cabeça com certeza, e quem sabe se este Papa não pode ajudar. Agora, o Papa Francisco virava-se para onde havia um catolicismo que talvez ou em minorias ou em menor número ou não oficialmente católico como é a Europa, o Ocidente, precisava do ânimo dele, do ânimo da atenção e do carinho, e portanto ele virava-se para o Oriente, para a Ásia e para a África. Exatamente. Eu estou aqui, eu percebo que vocês são minorias, alguns perseguidos, temos alguns países do mundo neste momento onde os católicos são francamente perseguidos e maltratados e presos. Ele tinha essa atenção, de facto. E portanto ele era muito devoto e atento a essa igreja mais que a Europa. A Europa era curiosíssimo, não lhe interessava muito. Pois não. Não lhe interessava. Como que ele talvez visse a solução para isso noutras periferias. Sim, exatamente. E portanto isso também pesou. Os meus irmãos que foram buscar ao outro lado do mundo, ao fim do mundo, não é? Como ele dizia quando foi eleito. Extraordinário. Ao mesmo tempo, agora, a propósito de Leão XIV e após da geopolítica, da presença global, é muito curioso este sinal que deu também este Papa, que sendo nascido norte-americano, ele tem a dupla nacionalidade como peru, não é? Peruano. Sim. Ao mesmo tempo não falou inglês da varanda, falou italiano, em latim e em castelhano. E eu vi imensos Instagrams de americanos furiosos porque ele não tinha falado na língua deles. Ele é americano, vive falar inglês. Ao mesmo tempo o Trump, que se mascarou de Papa, todos estes gestos de mau gosto. Não gosto de misturar coisas e a política e o imediatismo do antitrampismo. Falou italiano, tinha que falar italiano e em latim, pronto. Claro. E depois escolheu o espanhol. Eu acho que, aliás, ele vai fazer uma viagem à Ucrânia e ao Peru. Ok. Isso não sabia, já está. Não. E, primeira viagem apostólica. Ele viveu tanto e tão intensamente a sua missão no Peru. Exatamente. E portanto eu acho que foi, como é que é de explicar? Foi um gesto, foi um carinho, foi uma atenção, foi um
merecido. Eu estou aqui, eu lembro-me do que vivi aí com vocês. E é um bom exemplo também, eu acho que sim. Então não, é um exemplo fantástico. Desenvolver esta extraordinária terra de missão é tão importante, ele como missionário que é. Ai, e vamos agora falar um bocadinho desta hecatombe que aconteceu, Maria João, agora com esta revolução que aconteceu com estas eleições, que foram ontem. Se eu lhe pedisse, Maria João, que me definisse numa palavra tudo o que viveu ontem à noite, tem uma palavra que achava que resumia tudo o que aconteceu. Vou dizer duas que são aparentemente contraditórias e depois explico. Surpresa previsível. Não há mais antagónico. Exatamente. Não há mais antagónico. É um oxímoro. O país ficou em estado de choque, toda a gente espantadíssima. O hecatombe do PS. O hecatombe do PS. O Chega a poder ser a segunda, exatamente, a segunda força. E no entanto, estavam os sinais. Havia sinais. Sim. Havia muitos sinais. Sabia-se que o Chega só podia crescer, porque estava numa onda de crescimento. Há cada vez maior número de pessoas, e isto é um grande exame de consciência que eu recomendo à democracia portuguesa e aos seus partidos fundadores, porque é que há tanta gente descontente, desavinda, desencontrada com aquilo que representam os partidos fundadores. É preciso ver que o Chega foi muito propagandeado e muito ampliado com fortes ajudas da mídia. Eu acho isto e faço parte com muita honra da mídia portuguesa. Vi muitos... Mas há muita culpa, digamos assim, da parte da informação. Sim, houve um grande impulso, falava-se a toda a hora, em momento do Chega, falava-se a toda a hora, o Ventura era um permanente, omnipresente no espaço público, de que é sinal, só para abreviar, de que foi sinal as televisões noticiosas em cima das 48 horas em que ele não esteve bem de saúde. Hospital, uma coisa é desejar, evidentemente, as melhoras, repetir, claro. As melhoras, com certeza, e já ontem parecia muito bem. Outra coisa é câmaras de televisão coladas às portas das emergências, às portas das emergências, sem muito que dizer. Eu lembro-me, por exemplo, que o Dr. Luís Montenegro, primeiro-ministro, teve uma pequena incidente cardíaco. Não vi lá pessoas à saída, uma coisa mais normal, mais racional. O Presidente da República, creio que no primeiro mandato, ainda no primeiro, teve também uma indisposição, também foi para o hospital, também não vi este alarido. E o PS, além da mídia, o PS mais ainda, o PS encarregou-se, porque estava no seu interesse fazer com que à direita crescesse um partido com o qual é difícil lidar, para estreitar o campo de ação do PSD e de um CDS mais irrelevante. E, portanto, eu lembro-me do Presidente do Parlamento, Augusto Santos Silva, e de Ferro Rodrigues, também Presidente do Parlamento, quando estavam em funções, o que falavam do Chega, o que mencionavam o André Ventura, os diálogos que tinham com ele, tudo aquilo era propaganda. Que afinal veio a reverter-se neste descalabro. Exatamente. Não é? E portanto eu acho que o Chega agora vai ter que mostrar coisas que não são fáceis. Sentido de Estado? Que não... Sentido de Estado? Não, com certeza, sentido de Estado, outro tipo de discurso, não dizer só mal, não dizer só aquilo que o seu eleitorado quer ouvir. Sim. Ele cresceu, tem mais responsabilidades, tem a responsabilidade da racionalidade política, de não ser só queixume, difamação, acusação. Os casos e casinhos. Sim, muitos casos e casinhos. Até porque o Chega agora, se verificar dia 28, que é a segunda força política, vai ter acesso à escolha dos magistrados e da Procuradoria. Com certeza, e portanto isso exige um olhar, uma postura, uma responsabilidade, um sentido do que é política, para que é que se faz política e porquê é que se faz política. No melhor sentido da palavra, claro. No sentido mais nobre da palavra. Res pública. Hoje tive uma notícia que me afligiu horrivelmente, hoje segunda-feira, segundo a qual eles pensam pôr uma nova comissão de inquérito a Luís Montenegro, ou ressuscitar a antiga, nem percebi bem. Eu pensei, mas o que é isto? Mas que sinal pavoroso é este? Não sei, vou mas já depois do discurso de ontem, Maria João, onde ele falou muito do ajuste de contas de 50 anos da democracia, matámos o PC, matámos o Bloco. Sim, exatamente. Agora ainda não viram nada. Ainda não viram nada, não gostei nada. Nada. É o discurso habitual
dele, e eu pensava que justamente ele ia não perder, não há uma segunda oportunidade para dar uma boa primeira impressão, não sei se é assim bem como se diz. Havia ali uma oportunidade formidável para ter aparecido um André Ventura mais consciente, mais racional, com melhores maneiras, menos vingativo, menos rancoroso, menos a falar só para aquele eleitorado que diz é bem feita, já desfizemos aquilo, agora só falta mais um. Fiquei muito mal impressionada. E quanto ao PS, também eu há pouco estava a dizer que havia sinais. Também acho que havia sinais na maneira como Pedro Nuno Santos conduziu e se conduziu ele próprio na campanha eleitoral. Ele primeiro quis dar uma ideia vestiu-se de primeiro-ministro e até com algum sucesso nos debates, na primeira fase da campanha. Mais moderado, mais sereno, conhecimento dos dossiês, boas maneiras lato senso, mais preparado e tal. Depois, quando se afasta o nosso natural, a nossa natureza, a nossa personalidade, ela volta. Uma vez esquecido dessa sua pele, voltou a ser ele próprio, também acusativo. Basta dizer que ontem o que ele ali pediu foi que se continuasse a achar, quando fez o discurso da derrota, que se continuasse a achar Luís Montenegro pouco idóneo. Não tinha idoneidade para governar. Para o cargo, portanto, nem André Ventura nem ele perceberam bem o que é que aconteceu. Eu não estou a dizer que com isto, a dizer que o caso Spino Viva não teve importância. Teve importância e ele de facto devia ter esclarecido as coisas na altura e ter acautelado antes de entrar em cena. Mas depois toda a ampliação, a centralidade que se lhe deu não foi sancionada nas urnas. Não foi sancionada. Agora, isto dito, portanto, para explicar aquilo que foi considerado uma grande surpresa e que eu achei que era a surpresa previsível. O que eu queria dizer era que é preciso que Luís Montenegro saiba o que fazer com esta segunda vitória. Porque nós até aqui tivemos pouca governação a pensar no desenvolvimento do país, no progresso do país, na criação de riqueza para o país, e isso não pode de maneira nenhuma continuar, não pode. Ele tem que dizer, agora isto vai ser a sério. Eu sei que não tem as condições de votos. Não é fácil. Não é fácil. Como está desenhado o Parlamento. Mas a política pode não ser fácil. E não é, com certeza, não se torna mais fácil só porque ele tem a maioria, tem mais deputados que a esquerda toda junta. Não é isso que lhe dá mais votos para aprovar reformas importantíssimas para o país. Tem é que ser capaz de convencer, quer à direita, quer à esquerda, convencer a que lhe deem a mão nas votações onde está em causa o país, não é os partidos. É Portugal que precisa... O interesse nacional acima do interesse partidário, obviamente. Então não é preciso que tanta... 3 ou 4 reformas... É possível que continue uma justiça como está? Não é possível. É possível que continue um Estado como está? Não é possível. Portanto, ele tem que nos aparecer à frente aos apaniguados dele, aos eleitores dele e aos outros e dizer assim, agora é Portugal. Agora o meu diálogo é com Portugal. Eu quero um Portugal melhor, eu quero um Portugal mais conforme aos nossos vizinhos. Não passamos de uma cepa torta mediana com salários miseráveis que não há o direito de pessoas que estudaram. Não é preciso ir para mais longe com Espanha? Não é preciso ir mais longe? Não, isso não vale a pena porque não e com os miúdos licenciados e ir embora? De tal maneira estamos a anos de luz dos resultados da Espanha e do desenvolvimento da Espanha. Mas é preciso que ele toque em setores absolutamente difíceis. É difícil, mas a política não é fácil. Não é de borla ganhar eleições. O facto de a direita ter 2/3 agora do Parlamento, Maria João, e 1/3 à esquerda, permitiria, por exemplo, pensar-se numa revisão constitucional, por exemplo, e tirar, por exemplo, a palavra socialismo do preâmbulo da Constituição. É uma coisa que se fala. E fala-se, com toda a razão. Agora, 50 anos depois, estamos a caminho do socialismo. Sim. Quando
o único político que de facto reformou pelo conjunto denso e muito variado, de setores variados onde interviu, foi Cavaco Silva, que não ia a caminho do socialismo. Portanto, Sim. não destapem os olhos, por favor. Eu penso, uma coisa interessante foi os 2/3 que eram há 50 anos do PS e do PSD, normalmente para grandes questões de Estado, agora passaram para esse espaço à direita. Fala-se de uma revisão constitucional. Eu não sei se é o prioritário neste momento. Ela pode ocorrer desde que não seja o prioritário, Sim. porque se não se reformar o Estado, Há coisas mais importantes. se não se olhar para a mais justiça, urgentes. demora-se 14 anos ou 7 a dar uma licença Exatamente. para qualquer coisa que vai desenvolver o país, vai dar melhores salários, Sim, não faz sentido. vai contribuir para que os portugueses Para a vivam riqueza, melhor. para o crescimento Sim. do país, obviamente. E a abstenção também, eu confesso-lhe que ontem levei a minha mãe a votar, minha mãe tem 94 anos, estava adoentada, mas disse, não, mas eu vou votar, tenho que ir. E levei-a ao sítio onde ela vota. Sim, claro. E achei que estava muito pouca gente, e estava muito assustado com a abstenção, mas no entanto Não. houve muito pouca. Não, houve Foi pouca a melhor abstenção. dos últimos 30 anos. Sim. Desde o Sócrates, que não havia tanta afluência. Não. É impressionante. Foi uma boa participação, o que mostrava, e contra mim falo, porque eu achei que havia um cansaço de eleições e de tudo o que elas implicam, e afinal parece que, se sobrepondo-se a esse cansaço, havia a vontade de votar. Sim. Havia a vontade De de dizer votar. qualquer coisa, de afirmar. Isto dito, Muito importante. eu gostaria que, é um sonho impossível, que um dia o modelo de campanha fosse revisto, porque as arruadas, a carne assada, as bandeiras, As feiras o dos barulho, beijinhos. as bolas a jogar na praia, que, aliás é muito saudável, as jogos canetas, de voleibol sim. e de futebol, mas tem que ser revisto o modelo, aquilo é muito intenso. Gosta mais à Não sei inglesa, que é mais porta a porta, outros Eu constituindo. não sei, eu se tivesse que estudar um modelo, se tivesse que responder qual é o modelo, eu talvez não fosse capaz. Agora, se pedisse a um grupo de pessoas que pensasse como é que se pode fazer uma campanha diferente, eleitoral mais menos eficaz, primária e menos primária do que andar aos gritos a distribuir canetas e... assim, com canetas e emblemas. Agora, há um ano que houve outras eleições, muito mudou entretanto, nós estamos de facto num ciclo novo, Maria João. É verdade, absolutamente. Mas já há quem diga, já se ouve, até o Presidente sem querer descaiu-se um bocadinho, para o ano vamos ver outra vez. E as pessoas acham que íamos ver outra vez. Acha que isto, estamos a perder o ciclo dos 4 anos? Não. É que houve governos minoritários, como a Geringonça, que durou... Houve governos minoritários que duraram 4 anos, o do Guterres, exatamente, a Geringonça também durou. Não, exatamente. Mas todos dizem isto vai ser um ano e depois muda outra vez. Não, Oxalá não. Não, oxalá não, com certeza nisso. Pode agora. Mas estamos a perder este ciclo dos 4 anos, estamos a ser perdido. Isso está ligado a achar-se que um Presidente da República, quando chega, seja ele qual for, eu não pertenço de maneira nenhuma ao grupo de que acham que o Sr. Almirante Gouveia Melo já está eleito, não percebo porque ainda não começou nada. Há a ideia de que um novo Presidente da República pode, se estiver um governo sem toda a estrutura parlamentar para o apoiar, como é o caso, pode querer... será tentado a renovar essa maioria ou não renovar e a arranjar outra. Não sei, mas de qualquer maneira eu nunca diria uma frase dessas que o João Paulo me está a dizer. Daqui a um ano veríamos outra vez. Sim, não dava. Fez-lhe impressão esta coisa de ontem à noite do PS e do Chega estarem taco a taco a ver quem é que tem mais. Fez. Ninguém estava à espera que isso acontecesse. Não, fez. E as sondagens também não faziam prever, atenção. Não, mas tantas vezes se enganam. Sim, exatamente. Carlos Moedas é um bom exemplo disso. Sim, exatamente. Nem ele próprio acho que acreditava que ia ser eleito quando acordou. Fez-me impressão, porque foi a primeira vez em 50 anos que eu não vi o PS a seguir ao PSD ou o PSD a seguir ao CDS. É o que eu tenho visto sempre, em coligação ou sozinhos. E, portanto, de repente, aquilo foi fortíssimo ver no mapa aquele pé de igualdade daquele, exatamente. O que é de facto assustador. Esta pessoalização, e o próprio André Ventura disse isso, desculpem a pessoalização, mas estes votos que eu tive é porque disseram, Sr. Ventura, Dr. Ventura, nós acreditamos em si. O Chega, de facto, é um partido de um homem só. Mas é uma coisa que tem que acabar, porque com esta dimensão de eleitores, ele vai ter que ter quadros, reflexão política, programa político. Ele tem um programa político, mas eu vou só dar um exemplo. Está estudado por economistas de crédito, de muito crédito, de que
que seria um fiasco visto em milhões. Quer dizer, a governação nas mãos deles... Exatamente. Em termos económicos... Não seria viável. Não seria viável. Isso está orçamentado em quanto é que não seria viável. E, portanto, há ali uma espécie de ligeireza e de mistura de muitas promessas e de muito dinheiro, muitas promessas, muita leveza. Tudo isso tem de ânimo leve, não é? Sem saber que isso tem consequências. Mas nós temos que ver quadros, temos que ver, não pode ser só o Pedro Pinto, a Rita Matias e o André Ventura. Eu só conheço 3 pessoas no Chega e eles estão 49 no Parlamento, ou 48 para eles. E no eleitorado dele tem que ir buscar. Claro que sim. E tem dificuldades, com certeza. Não sei se terá dificuldades nas câmaras. Com este impulso enorme vão aparecer com certeza imensos vêm as autárquicas. Sim. Mas aí dizem que as autárquicas ao mesmo tempo é muito pessoal com o candidato da terra e não é tanta figura nacional como é umas eleições legislativas. Portanto, aí pode ser que sejam diferentes os resultados. André Ventura vai se meter a fundo nisso, com certeza, com a energia que ele tem e o empenho que ele tem em ganhar eleições e a necessidade que ele tem de as ganhar. Mas, apesar de tudo, uma Câmara é uma Câmara e, portanto, é preciso que haja raízes, como você diz, de uma pessoa ali para ser eleita, para ter estabelecido uma conexão com o povo dessa localidade. E não sei se o Chega tem tantos atores como isso, logo se vê. A política é o lugar do bem e do mal? Pode ser. Nós desejamos que seja só do bem e ela tem muitos instrumentos para ser do bem, mas pode ser do mal. Como absolutamente. É que a democracia neste momento se sente que está na Europa e no mundo e cá em Portugal? Está um bocadinho nunca direi que a democracia está em perigo em Portugal. O André Ventura diz o que quer, eu escrevo o que quer, você faz as entrevistas que quer, ninguém vai preso, ninguém é cancelado assim. Não, nós chegamos a isso. Sim, há umas tentativas, com certeza que há uns grupelhos de esquerda que cancelam autores de algumas editoras, ou que terão a tentação de fazer, ou terão feito, não sei. Agora, são pequenos epifenómenos, não acho que a democracia esteja em perigo. Há razões para ter esperança. Doente. Então há razões para ter esperança, Maria João. Isso acho que há. Há sempre, não é? Eu não gosto nada. Mas não é muito otimista, a Maria João não costuma ser. Diz que não, o mundo está perigosíssimo e eu não consigo ser muito otimista. Já uma vez disse isso. Não, eu sei, porque a direita ontologicamente é mais pessimista. Eu sou de direita, centro-direita, e acho-me mais pessimista do que a esquerda, que é mais otimista que eu. Mas não digo a esquerda de hoje e de ontem, de uma forma geral. Agora, eu não posso desistir do meu país e desistir que Luís Montenegro não seja capaz, e se Luís Montenegro não for capaz, eu não posso desistir de pensar que a seguir a ele virá um que seja. Eu não posso desistir das pessoas do meu país, nem do meu país. Não posso nem quero. Nós temos um último minuto, Maria João, e aproveito este minuto, já que falámos também de entrevistas e da sua carreira extraordinária, para falar deste podcast, exatamente. Os Herdeiros é o novo podcast de entrevistas, o seu novo podcast de entrevistas aqui, depois do sucesso do Eu Estive Lá, com 16 personalidades, nos 50 anos da Revolução de Abril. Portanto, este podcast tem 40 minutos de conversa, semanal, às terças, à 13h. Já saíram 3 episódios, portanto, com o chefe António Lobo Xavier, filho do advogado homónimo. Roseta, filha da Helena Roseta. Filipe Roseta e Isabel Moreira, não é? Filha do Adriano Moreira. Do Adriano Moreira, e amanhã é o embaixador... Francisco Alegre, não é? Francisco Alegre, filho do histórico Manuel Alegre. Exatamente. E depois tem uma série, que fica já a dica... Tem uma série grande, mas eu queria dizer porque é que eu fiz isto. Porque primeiro eu tenho que me virar para gente mais... Gosto de me virar para gente mais nova, e tenho, graças a Deus, filhos e netos, e isso proporciona-me muitos raios de ação e de ouvir e de perceber. E de muitas áreas diferentes, que é extraordinário. E sobretudo, o que é que eu quis? Foi mostrar que filhos de pais que foram marcantes na sociedade civil, na política, na economia, na academia, etc. Em várias áreas. Que têm filhos que já marcam também, ou começam a marcar, e em áreas que às vezes não são isso. É muito curioso. O chefe Lobo Xavier, por exemplo. Exatamente. O pai gosta de cozinhar, mas não é um profissional da cozinha. Tem Covid, deu em 29 de Abril, ele diz, aprendi a cozinhar aos 9 anos. Sim, e a Joana Carneiro. Maestrina, exato. Sim, maestrina também. Evidentemente que todos os irmãos aprenderam música, mas ela ali foi uma vocação. Eles aprendiam música em pequenos, mas não é isso só. Nada que ia ser determinar, exatamente. Na escola. Exatamente.
E é engraçado ver essa... Eu gosto das suas entrevistas, Maria João, porque eu penso muito, como também se calhar por ter um filho neurocientista, esta questão do nature e nurture. Qual é a parte que é hereditária e qual é a parte que é da educação e do meio onde eles nascem, onde eles vivem. É muito depois outra coisa, que é, há ou não há, o ponto de partida foi outra geração e há ou não há responsabilidade de um legado. Exatamente. Há ou não há? O que é que você fez com... Por exemplo, Pedro Roseta é um intelectual indiscutível, um sábio, cultíssimo, foi um político marcante no princípio da Revolução e da democracia. A Helena Roseta é uma arquiteta conhecida, com muita intervenção pública. O que é que a Filipa fez desse legado? O que é que o Francisco Alegre falará amanhã fez do legado do pai dele? O histórico do PS, e também da mãe, que não tem intervenção pública, mas é uma mulher de forte personalidade. O que é que fizeram disso? Tiveram a responsabilidade desse legado, sentiram que havia... Vou fazer uma entrevista ao Salvador Patrício Gouveia, filho do António Patrício Gouveia. Sobrinho da Teresa, não é? Sobrinho da Teresa Patrício Gouveia, mas sobretudo filho do António Patrício Gouveia, que ia no avião, era chefe do gabinete de Francisco Sá Carneiro, ia naquele trágico acidente camarada. E é muito interessante ver o que é que o Francisco, que não seguiu o que o Salvador Gouveia, que não seguiu a política... Sim, está a fazer, mas que apesar de tudo aproveitou um legado que vinha de uns tios, o museu e o caramulo e a coleção de carros antigos. A estar atentos então a estas conversas dos herdeiros, já sabe, todas as terças aqui na Rádio Observador, 40 minutos, à 1 da tarde, depois repete às 9 da noite, já sabe, amanhã então vamos saber mais sobre o embaixador Francisco Alegre, filho do histórico Manuel Alegre. Maria João, vamos ser todos herdeiros de todas as coisas que continua a dar-nos com a sua presença, com a sua alegria, com a sua cultura. Você dá-me um mimo que eu não sei se mereço. Não sei se mereço. Obrigada, João Paulo. Eu é que lhe agradeço. Muito obrigado.